Fala fiel, uma excelente quinta-feira, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas informações aí do Coringão. Estou trazendo um corte da ESPN onde Lili Nascimento traz essas últimas informações dessa preparação do Timão para o jogo contra o São Paulo na próxima semana. Além disso, o planejamento de Stabile para pagar o transfer ban. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Sim, Lili Nascimento chegando com a gente com outro alvinegro, trazendo as notícias do Corinthians nessa quinta. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Beijo para você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, né? O elenco se apresentou na manhã de hoje para mais um dia de treinamento. Nesse período de data FIFA, o Corinthians se prepara para encarar o São Paulo, mas só no dia 20, então ainda tem mais 6 dias aí para treinar, para se preparar para essa partida em que Dorival Júnior não poderá contar com o Garro. O Garro levou um amarelo, né? Vai cumprir suspensão, levou o terceiro amarelo na partida contra o Ceará. Faltavam 25 segundos para o jogo acabar. Ele acabou levando aquele amarelo que tira ele fora desse clássico tão importante para o Corinthians, que depois de 3 vitórias consecutivas estava mirando uma pré-Libertadores. Agora, depois de 2 derrotas consecutivas, está naquela zona incômoda, né? Por enquanto, fora até da Sul-Americana. A gente sabe que vai mudar a tabela, obviamente, mas é o 13º, tem 42 pontos, então precisa focar nesse retorno. Ao mesmo tempo que está se preparando para 2026. Se preparando para contratar? Sim, mas sabendo que ainda não pode porque está com transfer ban. Tem que pagar os 40 milhões para o Santos Laguna, de acordo com Osmar Stabile. Até o final de dezembro ele vai pagar esse valor, porque aí em janeiro o Corinthians vai poder ir ao mercado. Nessa temporada só contratou o Anguilleri em janeiro e o Vitinho no meio da temporada. Vitinho que inclusive está no departamento médico. Mas eu digo preparação por quê? Quando eles se reapresentaram ontem, depois de 3 dias de folga, fizeram uma bateria de exames, de testes, para adiantar esse planejamento para 26. Aí o departamento médico vai analisar ali os resultados, se for preciso fazer algum ajuste, enfim, o que for necessário eles vão fazer, porque o Corinthians se reapresenta no dia 3 de janeiro e já no dia 11 tem estreia no Campeonato Paulista, então o calendário ficou bem apertado. Tem que correr contra o tempo. Essas são as notícias do Timão nesta quinta-feira, Gláucia. Maravilha, Lili. Boa sequência de trabalho aí para você e para toda a nossa equipe. Gente, falando do Corinthians, nós vamos falar de mercado da bola, isso mesmo, hein? Ó, o mercado tá parado, janela fechada, não tá rolando contratação. E pro Corinthians menos ainda, porque tem o transfer ban, né? Vocês estão lembrando. Mas nem por isso, né? Querer não é poder, mas a gente fica querendo, né? O Corinthians tá com o radar ligado e buscando o jogador do Flamengo, é isso, Samir? Parece até uma contradição, né, Luísa? Porque o Corinthians, né, vive aí esse momento do transfer ban. Aliás, são 2, né? O Corinthians tem um na CBF, né, por conta dos casos lá do Ranieri e companhia do Cuiabá, e tem um do mais famoso, que é o caso do Félix Torres. Mas, paralelamente, né, o Dorival Júnior e o Fabinho Soldado trabalham já planejando a temporada 2026, o Corinthians, inclusive, hoje já, né, fez exames para 2026. O Fabinho e o Dorival, essa semana, deram entrevistas, né, publicamente, falando que estão com o planejamento pronto para 2026, inclusive com nomes, né, que foram já apresentados para a diretoria, para o Osmar Stabile, presidente. Eles não querem, né, esperar o Corinthians pagar o transfer ban para começar a ver situações, né, tentar algumas situações do mercado, né, e por isso tanto o Dorival como o Fabinho Soldado já tem algumas coisas adiantadas de conversas. Claro que nada acertado, porque vai depender da questão do transfer ban. Mas quando o Corinthians pagar o transfer ban, se pagar o transfer ban, o Dorival e o Soldado já querem ter algumas coisas adiantadas já para que o Corinthians venha avançar e se reforçar, porque a temporada, né, no ano que vem começa mais cedo, dia 11, né, o Corinthians já começa o Campeonato Paulista. Enfim, a gente sabe que vai ser uma temporada bem apertada por conta da Copa do Mundo. E entre esses jogadores, o Michael é um nome que agrada bastante, né, o Dorival Júnior, também o Fabinho Soldado. O Corinthians tem informações que o Flamengo quer se livrar hoje do Michael. Dá até para a gente fazer uma conta aí, o PVC, que a memória dele enfim, a gente sabe que é brilhante, né? Acho que o Michael hoje deve ser a 6ª ou 7ª opção, talvez, do ataque do Flamengo. É um atleta que, isso eu apurei dentro do Corinthians, tá? Que as pessoas, né, os profissionais do Corinthians que estão trabalhando nisso apuraram.
que o Flamengo entende que é um jogador caro para ser lá, né, uma das últimas opções hoje do ataque do Felipe Luiz. É um atleta que recebe aproximadamente 1 milhão no Flamengo, não é um salário considerado alto no Corinthians. O Vitinho chegou agora no Corinthians ganhando 1 milhão, e o Corinthians pretende ano que vem, claro, né, diminuir a sua folha salarial no meio do ano que vem, se não conseguir uma rescisão antes, né, que sempre vive essa polêmica com o Memphis Depay. No meio do ano que vem você já tem um alívio de 6 milhões, porque dificilmente o contrato do Memphis vai ser renovado, e por esse valor jamais será, né, o que ele ganha hoje. Então você já tem um alívio de 6 milhões, você já tem um alívio do Romero, que ganha 1 milhão, alívio de Tales, de Hector, que ganha meio milhão. Enfim, então o Corinthians vai diminuir, né, a folha salarial, e apesar do momento difícil, né, se diminuir aí uns 10 milhões de reais na folha, até mais, a ideia é que diminua aí uns 12 milhões de reais, não é impossível o Corinthians trazer um jogador como o Michael, por exemplo, por 1 milhão por mês. Então, a esperança em relação a Michael é uma esperança que existe hoje entre Fabinho Soldado, Dorival Júnior e os contatos que o Fabinho e o Dorival têm no Flamengo. Então, eles estão tentando engatilhar uma situação para quando o transferban for pago, eles já terem mais ou menos aí avançado algumas contratações para a temporada 2026, e esse é um dos nomes aí, o Michael. Quer dizer que já está planejado a próxima dívida. Tem isso. O Augusto, a gente garantiria que o Augusto tem que lançar um curso na internet, PVC. Como contratar sem dinheiro? Ele pagou a entrada de todo mundo, não pagou mais nada. A gente vai mandar o planejamento de dívida do Corinthians pro Fair Play analisar. O PVC, tem vários pontos aí, né? Uma é essa questão financeira, né? Não tem dinheiro e hoje tem que contratar um cara que tem um salário aí de 1 milhão de reais por mês. E um jogador que não vem sendo utilizado no Flamengo, né? Agora, ele até tem chance de jogar, mas porque o Flamengo está todo desfalcado por conta das convocações. Nessa temporada, ele fez só 2 gols e tem 4 assistências nessa temporada. Qual é o retrato do Michael de hoje? Primeiro, Corinthians tem condições de investir em um jogador que tem um salário desse, para usar um termo do Flamengo, desse patamar? Segundo, qual que é o retrato do Michael hoje? Eu acho que o Michael pode ajudar, mas é o jogador que se você tivesse uma situação financeira estável, condição normal, vamos para o mercado contratar, Michael é uma opção, contrata. Vou gastar 1 milhão de reais, mas tem muitos jogadores ganhando 1 milhão de reais hoje se traz o Michael. O problema é que você tem uma situação duvidosa. É que a gente normalizou, né? Mas 1 milhão não é muito ainda? Não? 100 mil é muito. Não, então. Não é muito, assim, é dinheiro demais para um jogador que, assim... 100 mil Corinthians normalizou. O Corinthians normalizou 1 milhão há muito tempo já. Muitos jogadores ganham 1 milhão no Corinthians já há muito tempo. O Palácios, quarto reserva da lateral esquerda, ganha 600 mil. No final do ano, o Corinthians se livra do Palácios definitivamente, mas o Corinthians perdeu a noção no mercado. O Romero ganhou 1 milhão. Então, mas vamos lá. Eu acho que não foi o Corinthians que normalizou 1 milhão de reais. Quem normalizou 1 milhão de reais foi o mercado. E aí, quando você tem um clube do tamanho do Corinthians que quer concorrer com os seus rivais históricos, ele vai se equipar em salário, mas não se equipar em qualidade. E a grande pergunta é como é que você vai se equiparar em qualidade e não em salário. E não em tempo. Você pode precisar ter 3, 4, 5, 8 jogadores de 1 milhão de reais, desde que eles te deem qualidade. E o Michael não te dá a certeza da qualidade. Hoje não dá a certeza da qualidade. O Michael pode ser um jogador... O Vitinho chegou... Sabe o jogador duas alegrias, quando chega e quando vai embora? Não pode ser assim mais. O Corinthians não pode mais ser... O Corinthians não pode mais correr esse risco. Aí a gente volta para o cenário Guinegão. Eu só estou falando Guinegão porque ele gosta do nome, pelo que a gente observou da informação, que ele gosta do apelido. O Guilherme Guinegão, ele rendeu muito nas ausências do Memphis e do Yuri Alberto. O que dá uma noção de que você precisa fazer um time que tenha mais Dieguinho, que tenha mais Guinegão e menos Memphis Depay, e menos Michael e menos Vitinho. Porque se você contrata o jogador e ele te soluciona o problema, ótimo, mas não é o que está acontecendo e não é o que parece acontecer
com esse tipo de observação que está se fazendo. O Corinthians foi condenado a pagar uma indenização para o Everaldo, aquele mesmo. É isso? Os esqueletos saem do... Que é o cara do... Os esqueletos saem do armário. O cara né? que o contrato cara do de convocação Renato. para a seleção, né? Que você sempre fala. Pô, você lembrou? A cláusula dele, Lembrou, claro. né? Se ele fosse para a seleção, tinha que dar mais 500 mil reais para ele. Tá Ainda bem vendo? que ele não foi para a seleção. Nem sei onde ele tá. Tava rodando por aí, enfim. É daquelas coisas que você vai postergando, a justiça você vai indo para outras instâncias, só que chega uma hora que a conta estoura, né? E estourou essa aí mais uma, 1 milhão. Dentro do cenário do Corinthians, é até um valor pequeno, né? Para quem deve o que o Corinthians deve, com tanto só de Carlos Leite é 50, de Bertolucci é 90, então esse 1 milhão... Mas vai lá pro regime lá da CBF, vai pagar em suaves prestações. Ou na RCE lá, que estão tentando isso. ainda resolver e tudo mais. Mas a situação realmente é difícil, que eu não entendo essa demora muito para alguém tomar uma decisão, para alguém sair do lugar. Quando você ouve conselheiro falando, como recentemente agora deu entrevista para a CNN, eu não entendo, assim, os caras eles estão num planeta que eu não estou, assim, que eu de verdade, eu não estou no planeta que eles estão. Estão tocando violino, Vence? Parte dos conselheiros do Corinthians... Mas o que foi essa entrevista? Assim, parte do conselho, eu não vou falar que são todos, mas parte do conselho, a impressão que eu tenho é que eles são os músicos do Titanic. Eles estão vendo o navio afundar e eles estão tocando ali a música e vão deixando tal, porque o senso de urgência deveria ser a torcida está com senso de urgência, claramente na rede social, todo mundo está falando isso, mas para os caras, não, nós temos condições, o clube social... O modelo associativo, se bem administrado, a gente tem condição. Não, 3 gestões, 9 aninhos, ou seja, 9 aninhos, né? Com 3 gestões, não, a gente consegue diminuir nos gastos, tal. Ou seja, o mesmo modelo associativo que levou o clube a quase 3 bi de dívida, acredita que esse modelo associativo, que causou os 3 bilhões, também vai tirar o clube dos 3 bilhões assim? É só esperar. 9 aninhos aí de time fraquinho, caindo para a Série B, jogando uma Série B de vez em quando. Então eu não estou entendendo essa falta de senso de urgência dessas pessoas, de Osmar Stable, de Romeu Tuma, de conselheiros. Esse planeta que eles estão vivendo, eu não estou vivendo. Eu só queria deixar claro e eu sinto na rede social que o torcedor também não está vivendo nesse planeta que dá para esperar, que dá para ter o modelo associativo, 3 anos... Ou seja, quase não, é uma utopia. Você tem que ter 3 gestões, contando que serão 3 gestões de pessoas honestas, pessoas capacitadas, não pode escapar nenhuma, hein? Tem que ser 3 gestões pode escapar 10 minutos. Você tem que ser 3 gestões ali, perfeitas. O clube não tem como esperar isso. Você precisa de 2 coisas, claramente. Um modelo novo de governança e um aporte financeiro de fora. Não adianta só ter o modelo novo, sem o aporte, não adianta ser só aporte no modelo atual. As 2 coisas precisam chegar. E não é do jeito que está. Então, eu não entendo esse modelo. Mas não seria possível vamos, de novo, no melhor dos cenários, uma administração muito rigorosa e tudo mais e tal. Com essa receita que o Corinthians tem, ele consegue se recuperar sem aporte financeiro. O problema é a saída mais rápida. Preciso sair rápido. Aí o sair rápido, você tem que tirar o futebol dos conselheiros. Para você sair rápido, para você ter... veja, a saída rápida, ela tem vantagens e desvantagens. Porque o que vai ser depois é que a gente não sabe. Na hora, é um alívio, a galera canta o hino, comemora... O Corinthians vai voltar ao que sempre foi, a ser o que sempre foi. Tudo bem, eu entendo isso que o Veste está dizendo, é uma saída rápida. Agora, cara, um clube que arrecada 800, 900, 1 bilhão, que tem a torcida que tem, no estado mais rico da federação, ser vendido, para mim, é inacreditável. É porque, de fato, os caras que estão lá estão tocando música e a água está no joelho já. Porque só uma falta de quadros muito, muito, muito grande poderia justificar você pegar o Sport Clube Corinthians Paulista
e colocar na mão de um CNPJ. Isso, para mim, é A opção é a Safiel, né? É uma síntese. É a única opção que apareceu até agora. Então, se os conselheiros tiverem outro, se alguém aparecer com outra, todo mundo vai querer saber e vai adorar. É que ninguém aparece com nada. Então, a única que tem é essa. Só para que as pessoas tenham uma noção. O Corinthians tem lá 200 milhões quase de TV da LFU por 5 anos. 200, dá 1 bilhão. É o melhor contrato de TV do país, tá tudo certo. O Augusto Melo já adiantou 150, ou seja, tirou 30 milhõezinhos de cada um dos 5 anos. E agora já está autorizado pelo CORE. Mais um empréstimo. Mais um empréstimo de 100 pau, caso necessário, até dezembro. Ou seja, você já vai tirar mais 20 milhões. Ou seja, dos 5 próximos anos, você já matou 50 dos 200. 1/4 você já adiantou. E os conselheiros estão lá. Cara, mas quem é que consegue levantar 100, 200 milhões numa tacada? Só o Corinthians. E se recuperar em 2, 3 gestões. Por quê? A gente só vê o bônus quando vende. Tá? O ônus vem depois. É, claro. É igual o sujeito que vende uma casa, fala, a casa tá parada, não tá alugando. Você vende a casa, pega a grana e fala, não, esse ano eu não vou mexer. Daqui a pouco mexe. Meu amigo. Bom... e aí, Arnaldo, quer complementar sobre essa questão? Porque realmente é assustador, né? A gente fala aqui do nosso time, a gente fala que estamos mal, mas aí a gente vê o Corinthians. A perspectiva é pior, né? À medida que as coisas não são adotadas, o Corinthians vai adiando as medidas de contenção, né? E acho que tem uma situação prática que é para o ano que vem, por enquanto, você não poder se mexer em relação ao departamento de futebol. Essa é a urgência. Por conta, nem reduzir, nem reformular seu time. Por conta dos transfer bans em série. Meu Deus do céu. Quantos metros quadrados tem o Alfredo Schuring, o estádio? É grande, hein? Bem grande. Quanto vale aquele terreno? Para vender, você quer? É claro. É o patrimônio, o dinheiro de fora que está precisando. Você não precisa ficar na mão de um dono, perto do aeroporto, perto do Tatuapé, que é um bairro nobre. Cristo Redentor, acordem. Não, mas vamos vender que é mais fácil. Vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo algumas informações aí de Fabinho, que estava no sorteio do Campeonato Paulista na noite desta quarta-feira. Abre aspas, Fabinho Soldado comenta a busca do Corinthians por reforços para 26. Parado não pode ficar. Executivo de futebol admite problemas no planejamento pela indefinição do calendário na próxima temporada e a proibição de fazer contratações por dívida pela compra de Félix Torres. O executivo de futebol do Corinthians disse que, enquanto a diretoria busca solucionar os problemas financeiros, o seu papel tem sido mais no dia a dia com o elenco e com o técnico Dorival Júnior. Abre aspas, Fabinho, a grande parte está muito focada no trabalho diretamente com Dorival, com a comissão técnica, com os atletas, para que possam ter tranquilidade para terminar esses 5 jogos, a Copa do Brasil de uma forma honrosa. Não estamos felizes com os últimos resultados, os atletas não estão, a comissão técnica também não está, a direção também não. Mas agora é o momento de aproveitar essa data FIFA, esse tempo que temos pela frente para se preparar melhor e possamos no próximo jogo em casa, que é um clássico, se comportar de uma maneira diferente. Além disso, Fabinho Soldado disse, o Corinthians vive momentos difíceis e não são de agora. Nosso presidente está fazendo o máximo e quando você fala do transfer, de outras questões burocráticas, ele tem dividido. Essa etapa do trabalho fica com ele, com sua equipe competente, com a parte da diretoria, jurídico e financeiro. Estou neste momento ficando muito mais focado na parte técnica em si e agora com esse pensamento também em 26. Então olha o tamanho do desafio que nós temos. Competição paulista super difícil que já começa no dia 11, clássicos já serão disputados e preciso olhar para todas as possibilidades para que a gente consiga terminar melhor, da melhor forma possível o campeonato de 2025 e pensando já em alguns cenários para 2026. Enfim, o Corinthians está proibido de registrar novos jogadores desde 12 de agosto em razão de uma dívida de 40 milhões com o Santos Laguna do México pela contratação do zagueiro Félix Torres. O clube tem ainda outras 5 condenações na FIFA, uma delas já confirmada pela corte arbitral, em um processo em que o meia Matias Rojas tem 41,5 milhões a receber.
No total, são mais de 125 milhões em dívidas nos 6 casos. Uma das alternativas estudadas pela diretoria é recorrer a um empréstimo de 100 milhões de reais. Enfim, vamos ver como a diretoria e a gestão do clube vai se virar nos 30 nesse final de temporada, já pensando também na próxima se vai disputar a Libertadores ou não. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu, fiel!